Olá, queridos, graça e paz, eu sou Carlos Aguiar e gostaria de falar hoje sobre o Evangelho de Cristo, amém? Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação para as nossas vidas com o tema o Deus desconhecido. O texto base para essa nossa reflexão, para essa nossa meditação está em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 23, aonde diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Este é o apóstolo Paulo falando para os atenienses. Diz a palavra que Paulo estava em Atenas e ele ficou indignado, se sentiu confrontado com a idolatria daquela cidade. E aí ele se depara com um altar escrito ao Deus desconhecido. E ali Paulo faz um dos seus maiores discursos. Paulo faz o seu discurso filosófico, usando ali alguns elementos de alguns filósofos gregos dentro do seu discurso. Um dos discursos mais intelectuais de Paulo no seu ministério. Atenas era uma cidade que era o berço da sabedoria, o berço da filosofia na Grécia, não só na Grécia, mas também no mundo conhecido daquela época, no oikumene, ou seja, o mundo dominado pelo Império Romano. Mas apesar da sua sabedoria, apesar da sua filosofia, apesar do seu conhecimento intelectual, os atenienses não conheciam a Deus. Eles tinham um altar dedicado a Deus, o qual eles não conheciam. Eles adoravam a um Deus que eles não conheciam. Eles cultuavam um Deus, o qual eles não conheciam. E quando eu li essa palavra, eu comecei a meditar e comecei a ver como muitas vezes nós nos encontramos nas mesmas situações, ou melhor, na mesma situação ao qual se encontrava aquele povo de Atenas. Como muitas vezes nós adoramos a Deus, como muitas vezes nós louvamos a Deus, como muitas vezes nós cultuamos a Deus, mas na verdade nós não o conhecemos. Mas talvez você esteja perguntando assim, mas de que forma, Carlos, você quer dizer que nós não conhecemos a Deus? De que forma você quer dizer que eu não conheço a Deus? Eu participo dos cultos, eu participo das reuniões de oração na minha igreja, eu participo das atividades na minha igreja, e como é que eu não conheço a Deus? Para que a gente venha entender melhor essa nossa reflexão, essa nossa meditação, essa palavra de hoje, é preciso que nós venhamos entender os significados da palavra conhecer no contexto bíblico. E eu gostaria de começar pelo Antigo Testamento. A palavra conhecer no Antigo Testamento, ela tem 3 significados. O primeiro é biná, que significa conhecer no sentido de inteligência. Ou seja, conhecer no sentido intelectual. Muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus porque lemos muito sobre Deus, estudamos muito sobre Deus, temos formação, temos graduação. Então isso nos dá a condição de conhecermos a Deus. Mas o conhecer ao qual Deus quer que nós tenhamos não é esse conhecer intelectual, não o conhecer através da nossa inteligência. A
segunda palavra que significa conhecer no Antigo Testamento vem da palavra ina, que significa conhecer com entendimento. Ou seja, muitas pessoas acham que conhecem a Deus porque estão convencidas de que Deus existe. E isso é fato. Nós sabemos que Deus existe, como diz a Epístola de Romanos, logo nos primeiros capítulos, pelas coisas que nós vemos que foram criadas por Ele. Essas são as maiores evidências, aliás, contundentes da existência de Deus. Mas ainda não é esse o conhecer que Deus quer que nós tenhamos dele. Terceiro, ou melhor, a terceira palavra é iada, que significa conhecer ou saber por meios dos nossos sentidos humanos. Agora, eu gostaria também de trazer também o significado de conhecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra conhecer vem da palavra grega ginosco, que significa conhecer, ou seja, expressa uma ideia de conhecer, de saber, de entender e de reconhecer e compreender. A palavra ginosco também significa conhecer no sentido pessoal, se aproximando mais daquilo que Deus realmente quer que nós venhamos conhecê-lo, de um relacionamento, de uma intimidade. A palavra conhecer também, no sentido bíblico, significa também relacionamento conjugal. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz que Adão conheceu Eva e gerou a Caim. E Adão voltou novamente a conhecer a Eva e gerou a Abel. A verdade é, amados, que nós podemos dizer que conhecemos a Deus só quando nós temos uma intimidade com Ele. Jó, por exemplo, era um homem que achava que conhecia a Deus, porque era religioso. Acordava todos os dias, oferecia sacrifícios por ele, pela sua família, enfim. Mas Deus queria de Jó um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Assim como Deus também quer que nós tenhamos com Ele. E quando nós passarmos a ter esse relacionamento de conhecer a Deus com intimidade, com profundidade, assim como Adão conheceu a Eva e gerou a Caim e a Abel, o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Deus irão gerar frutos também em nossas vidas, de forma espiritual. Então, amados, que nós não venhamos fazer como os atenienses, criar um altar a um Deus que nós possamos adorar, que nós possamos cultuar, mas que nós não temos conhecimento, porque não temos intimidade com Ele. Que o nosso conhecimento não seja um conhecimento raso de Deus, mas que o nosso conhecimento seja um conhecimento de relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, para que nós venhamos gerar filhos e filhas espirituais, frutos espirituais em nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Shalom.